Nós sempre enfatizamos, né, essa relação entre a lei e a mobilização. A gente sempre enfatizou o problema da abolição da escravidão, né? Todo mundo aqui deve ter ouvido na história, na escola, que num dado momento, ninguém sabe por quê, né? Se você ouviu o seu professor de história, a princesa Isabel, a não ser que ela fosse uma pessoa de bom coração, que estava governando o Brasil interinamente, que nem o Michel Temer, né? Decidiu abolir a escravidão. E aí o aluno, né, ele fica meio assim. Uns não ligam e falam, tudo bem, aboliu, tá. Lei Áurea. Outros ficam assim, mas por que ela fez isso daí? Depois de tanto tempo de escravidão. Aí, quando eu pergunto, o professor fala, não, ela é uma pessoa boa, essa coisa toda. É uma idiotice tudo isso. Primeiro que ela não é uma pessoa tão boa assim. O marido dela era ela e o marido, não sei se vocês sabem, eles eram a ala extrema-direita do regime. Você sabia disso, que eles eram a ala extrema-direita? Ela, inclusive, depois da abolição da escravidão, outra coisa que muita gente não sabe, ela pegou uma parte da população negra do Rio de Janeiro e ela montou uma milícia fascista, uma guarda negra, para combater os republicanos, usando a autoridade que ela adquiriu por acaso, porque ela nunca passou pela cabeça dela que ela ia acabar com a escravidão. O que aconteceu de fato, né? Tem um romance que explica muito esse episódio, que não aparece na escola, né? É o romance do... Como é que é o nome dele, que eu estou com a memória péssima? Do Afonso Schmidt, A Marcha. Um romance histórico. Num dado momento, depois de muita campanha abolicionista, os escravos do interior de São Paulo... Então, primeiro eu vou contar uma coisinha, já vou encerrar também. Vocês me desculpem a digressão, mas é interessante. Os abolicionistas de São Paulo, que tinham criado uma organização que era chamada de Caifases. Né? Antônio Bento. Sob a inspiração do verdadeiro iniciador da luta pela abolição, que era o Luiz Gama. Né? Diz a lenda, né, que quando o Luiz Gama, que era negro, escravo, que tinha sido alforriado, tudo, e defendia os negros, inclusive, no tribunal, ele morreu. O Antônio Bento e outras pessoas, gente da Universidade de Direito de São Paulo, principalmente, eles teriam feito um juramento de prosseguir nessa luta com todos os meios que eles pudessem dispor. E eles criaram uma organização revolucionária, não criaram uma organização como tinha no Rio de Janeiro com o José do Patrocínio, o Joaquim Nabuco, que era uma organização de tipo parlamentar. Então, a organização deles era uma organização que pregava, né, uma espécie de ação guerrilheira para acabar com a escravidão. Então, eles mandavam... aí eles deram o nome na organização de Caifases, que era o seguinte, é meio esquisita essa ideia, mas é a ideia dele. Caifás é o alto sacerdote judeu que entregou Jesus Cristo para os romanos torturarem e matarem. Né? Então, o Caifás seria o inimigo do cristão, né? E os cristãos eram o inimigo do negro, que torturava o negro. Então, eles eram os Caifás, eles estavam aí para lutar contra o senhor de terras, etc. E tal. Até pelo nome dá para perceber que é uma coisa bem de tipo revolucionário. Então, quando o pessoal ia vender os negros aí no centro de São Paulo, eles atacavam o lugar, libertavam os negros, eles mandavam gente para as fazendas no interior para fazer sublevações, etc. e tal. Bom, e eles montaram uma coisa que ficou muito famosa na luta pela abolição em São Paulo, que era o Quilombo do Jabaquara. Não era um verdadeiro quilombo. Era uma estação para negros refugiados que eles libertavam, eles levavam para o Jabaquara, aqui pertinho, né, que era o matagal nessa época, e o cidadão esperava lá. Quando eles podiam, eles pegavam, os negros que estavam lá no Jabaquara, e eles desciam a serra
e o pessoal de Santos ia para o Ceará, onde já havia sido extinta a escravidão. Então, o quilombo do Jabaquara e o negócio de Santos ficou famoso entre os negros, porque eles fazem muita propaganda. Aí, no momento em que vai acontecer a abolição, né, ninguém estava esperando, existe uma rebelião generalizada nas fazendas de São Paulo. Aí, para contrariar a lenda de que a abolição foi uma dádiva, etc. e tal. O pessoal saiu de Campinas, Ribeirão Preto, todas as fazendas próximas de São Paulo, um monte de gente, milhares de pessoas, saíram das fazendas, se rebelaram e começaram a se dirigir se concentrar para descer a serra. Né? E quando eles estão no começo do caminho para descer a serra, o governo manda o exército para conter o pessoal. A bala, logicamente, né? Como sempre se faz no Brasil. Aí os militares já estavam muito contra isso daí, né? Porque os negros tinham lutado na Guerra do Paraguai e tal. E eles já achavam que era um absurdo esse negócio, que estava totalmente... E que o exército não tinha que servir de polícia, de capitão do mato. Que isso é uma coisa degradante. Não só eles eram contra a escravidão, uma boa parte do exército, como eles eram republicanos, como eles eram contra também serem degradados como capitães do mato. Aí o exército vai. Na narração do Afonso Schmidt, pelo menos é assim. Quando eles chegam lá, um oficial manda atirar no pessoal. Você tem lá mulheres, crianças, velhos e tal. Você imagina, população escrava das fazendas. Aí o soldado fala, não vai acontecer isso aqui. Se rebelam contra o oficial. Parece que um oficial é morto pelos próprios soldados. O oficial superior é morto por um tenente e tal. Depois o exército vai ser uma força revolucionária na continuação da história, a derrubada do governo imperial e tal. Aí, quando acontece isso, todas as forças do exército começam a se rebelar. Falam, não vou, manda o cara aí atrás, fala, não, ninguém vai sair daqui. Começa a haver uma rebelião dentro das forças armadas. Aí o pessoal no Congresso, né? A princesa... Não, o Congresso, que Congresso, vocês viram o Cunha, né? O Cunha da época foi lá, ele foi lá no fundo do arquivo do Congresso, onde tinha uma proposta para abolição que estava lá enterrada, debaixo de uma pilha de papel há 30 anos, pegou o negócio que eles já sabiam, é esse aqui, levou lá, foi votado em 24 horas. Esse ninguém fala, né? Foi o Congresso, foi o Parlamento Imperial que votou a abolição da escravidão. A princesa Isabel, ela assinou a lei, como fazem hoje o presidente da República, né? Ela sancionou a Lei Áurea. Mas vocês viram, o Parlamento, ele tinha sentado em cima desse negócio da abolição durante 20 anos. A hora que eles viram que o mundo ia pegar fogo, que o exército estava rebelado, eles foram lá e votaram em 5 minutos. Quer dizer, foram eles que acabaram com a escravidão? Não. Quem acabou com a escravidão foram os próprios escravos e os militares que se sublevaram. Essa combinação que acabou com a escravidão. Eles simplesmente assinaram a lei que foi para que o pessoal, sei lá, os militares não saíssem do quartel e falaram, acabou a escravidão. Se eu pegar alguém com escravo aqui, eu acabo com você, entendeu? Essa é a relação verdadeira entre as ruas e a lei. E a história, né? E é a história do Brasil, né? Que ninguém conta também, porque contar essas coisas é meio educativo demais, digamos assim, né?